Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Homens usavam armas para ameaçar companheiras. Todos os detalhes da operação policial contra a violência doméstica que prendeu 3 pessoas na Grande Porto Alegre. Violento não. Eu sou meio estourado. Criminosos lideram facções e encomendam assassinatos de dentro dos presídios. Como o sistema prisional deve se organizar para impedir estas falhas? É o que vai explicar um especialista em segurança. Não é história de pescador. No norte do estado, uma casa apareceu no meio da rodovia. Ué, como será que isso aconteceu? E no esporte, o Grêmio venceu o Juventude e segue vivo para as quartas de final da Copa do Brasil. Bom para o representante tricolor na arquibancada Grenal. Bastou abrir essa boquinha santa aqui que o Grêmio vai lá e pá! 1-0 pro Grêmio, gol do Tassiano. Que alívio, porque não tá fácil esse jogo não, hein? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Gente, olha só essa imagem aí. Mostra aí pra gente. Essa imagem, isso aconteceu em uma rodovia próxima à cidade de Ronda Alta. Como uma casa foi parar no meio da rua, no meio da estrada? Bom dia, Glauco Paza. A casa caiu, Glauco? Bom dia, André. Frase pronta essa aí. É? A casa caiu. Caiu da onde? Um dia a casa cai para todo mundo. Neste caso aí, caiu na ERS 324, lá em Ronda Alta, atrapalhando o trânsito. Como deu para ver, metade da rodovia teve que ser interditada, né? Esta casa estava sendo transportada para o interior do município, só que aconteceu algum imprevisto ali que ela caiu de cima do caminhão em que estava sendo transportada. Isso aconteceu hoje pela manhã. É comum até no interior a gente ver esse tipo de ação, né? É verdade. As pessoas carregando a casa para outros locais. Só que neste caso aí deu ruim. A casa ficou na sombrinha ali, aproveitando uma sombra, mas prejudicando o trânsito. Precisou ser removida posteriormente, André. A gente vê o rapaz lá em cima tirando o telhado, provavelmente tiveram que desmanchar, né? Porque a gente não sabe em que condições também que ela caiu, né, Glauco? Mas a gente vê que ela invadiu pelo menos metade da pista aqui e o rapaz aqui em cima tirando as telhas, né? Essa é a legítima, era uma casa muito engraçada, né? É muito engraçado. Agora imagina você vem dirigindo a rodovia e aí olha à frente e tem uma casa. Não. É pra desconfiar que tem algo errado, né? Não é verdade? É sexta-feira 13? O que será que é isso? Mas já pensou? E assim, ó, tu falaste uma coisa muito certa, no interior é muito comum a gente se deparar com essas cenas, né? Uma casa, mas geralmente é um pouco menor, em cima de caminhões, porque é mais fácil transportar e muitas vezes é o pessoal que carrega junto, né? Ou um guincho ali para ajudar, o pessoal põe em cima do caminhão bota e tábuas de transporta. suporte, né? São suportes de madeira e as pessoas fazem um mutirão. Geralmente é assim. Agora, nesse caso aí, ela estava sendo levada de caminhão, é isso? Porque a gente vê alguns veículos parados aqui no canto, né? Talvez o pessoal da equipe de apoio, não é mesmo? Não, e ali tem estabelecimentos comerciais na beira da rodovia. Isso pode ser até ali perto ter algum estabelecimento. As pessoas param, logicamente, para ajudar, para ver o que vai acontecer, né? Sim. Porque até a polícia rodoviária chegar, essa casa ficou no meio da estrada. E os motoristas tendo que desviar em uma pista apenas. Imagina o perigo também, né? Imagina o susto, né? De tanto quem estava ali fazendo o transporte, quanto quem estava passando de carro. Agora, não são casas tão grandes como essa que a gente pode observar. As que a gente grande, vê. Né? Isso chamou atenção, realmente. Ela é grande. Olha só, mal pode um carro, né, passar aí por essa casa. Para quem está chegando agora, 11 horas e 39 minutos, então o Glauco Paza nos contando essa história desta casa. Era uma casa muito engraçada, né? Tem a história, tem uma casa no meio do caminho, no meio do caminho tem uma casa. Pois isto aconteceu e aconteceu lá na região norte ou noroeste, ali, Ronda Alta, hein? Noroeste do estado, o norte. Mas é a primeira vez que eu vejo uma casa sem terreno. É a primeira vez. É verdade. Agora, a Mônica me chama a atenção para uma coisa. Qual é a mudança, hein, que ela não dá dor de cabeça, Glauco?
Nossa, sempre. E para achar as coisas depois, hein? Não, e eu imagino o transtorno, ainda bem que não é uma rodovia e que tem uma movimentação muito grande. Nesse ponto há muitos índios, né? Há muitas reservas, não sei se é a casa de um índio que estava sendo transportada, mas essa é uma região que a gente sabe, a gente conhece, que tem uma quantidade muito grande de indígenas. E olha que cena, mas... Isso aí é de um programa habitacional novo, Minha Casa, Minha Rodovia. Foi lançado agora. Esse é o Glauco Paz, é muito bom. Minha Casa, Minha Rodovia, muito bem. Mas que, pelo menos, eu acho que conseguiram retirar e seguir a casa, levar a casa adiante, não é verdade? Olha, a gente podia ficar horas aqui, né? A gente está brincando, logicamente, que o dono da casa deve estar sofrendo, né? Claro, não, mas olha, eles devem ter desmanchado e a casa não se perdeu. Ainda bem que não aconteceu nada mais grave. Afinal de contas, uma casa que apareceu aí no meio da rodovia lá em Ronda Alta. Muito bem, 11 horas e 41 minutos. E olha só, gente, daqui a pouco nós vamos falar e muito sobre o Teleton 2020, né? É hora da gente mostrar aí toda a nossa força, cada integrante, principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, mostrar a nossa solidariedade. Atenção, essa imagem é ao vivo, gente. Esta imagem é ao vivo. Aqui, no nosso prédio do SBT, no Morro Santa Teresa, é uma atitude muito legal aí para marcar esse dia tão importante de doações e também de esperança. A gente em seguida vai falar um pouquinho mais sobre isso, essa bonita obra que está sendo feita, o Teleton, que em parceria com a ACD que está completando aí 70 anos, uma instituição que faz um trabalho espetacular, e daqui a pouco a gente vai mostrar aí os telefones que todo mundo vai poder ajudar. É um ano diferente, é um ano de pandemia. O ano passado eu tive a honra de participar nos estúdios do SBT lá em São Paulo, do Teleton, mas esse ano vai ser tudo diferente. E daqui a pouco a gente vai explicando aos poucos como é que tudo vai acontecer. Muito bem, agora 11 horas e 42 minutos, 11h42, a gente vai a um rápido intervalo, isso? É um rápido intervalo e já volta com muita informação para você. Mas olha, rapidinho, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 48 minutos. Autonomia médica. Enquanto nós atravessamos uma pandemia, o médico que está ali na linha de frente salvando vidas, ele tem sua autonomia ameaçada por interesses políticos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento aos seus pacientes com o devido consentimento informado, conforme orienta o Código de Ética Médica. Ao Estado cabe cumprir a Constituição Federal e promover todas as condições para o tratamento de saúde dos indivíduos com ambientes, equipamentos de proteção e medicamentos adequados para a redução do risco de doença e de outros agravamentos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, gente, olha só. Preste atenção aqui comigo, porque o Teleton 2020, ele está diferente esse ano, mas ele está chegando. E sim, vai ser diferente porque todo mundo sabe, né? Por causa da pandemia, afinal de contas, né? Então, por causa disso, o programa ele vai ser mais curto, mas não impede, muito pelo contrário, a participação de todos. Ele vai durar 10 horas, entre as 10h30 da manhã e as 8h30 da noite deste sábado. Mas aqui no SBT Rio Grande, o Teleton 2020 já começou e com uma surpresa muito grande para todos nós. Nós vamos até o lado de fora do prédio do SBT conversar com o nosso querido colega, o Rafael Cavalheiro, que vai contar pra gente o que é que está acontecendo por aí. Grande Rafa, bom dia! Grande André Har, bom dia, André Har! E olha só, Rio Grande do Sul não podia ficar de fora de maneira alguma, né? Olha aí, que show! A gente está aqui, ó, fazendo uma grafitagem bacana aqui do muro, bem em frente aqui a emissora, né? Tá aqui a grafiteira Bina, tá aqui também o outro nosso grafiteiro fazendo o seu trabalho, né? E todo este mural aqui vai ficar exposto para centenas de pessoas que passam aqui pela frente, né? Afinal de contas, estamos juntos aí na campanha da ACD, né? Para beneficiar a ACD. Aqui tá o nosso também grafiteiro do Projeto Corrente do Amor, o nosso grafiteiro Renan, fazendo participação. Renan. E olha só, André,
Olha só o que ele desenhou aqui, ó. O grafite dele, que é dentro da campanha também aqui do SBT, né, Renan? Sim, eu estou muito emocionado de fazer esse trabalho aí. Que legal. Já mais de 15 anos grafitando aí e apoiando o Teleton aí também. Estou muito emocionado. Pois é, André, é isso aí que é legal, né? O Rio Grande do Sul envolvido neste trabalho. Afinal de contas, quem é que não está livre, infelizmente, né, de sofrer um acidente, alguma coisa, e ter que estar dependendo aqui da ACD. Então tá todo mundo bonito nessa campanha. E olha só, André, nós estamos tendo o apoio da galera da Casa do Hip Hop de Esteio. A única, ou uma das maiores aqui, se é que existe outra, da América Latina, né? O Rafa Rafuage tá junto com a gente. Obrigado pelo espaço, é um prazer, André, estar com vocês na campanha da Teleton e apoiando a ACD, a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, que é a primeira do Rio Grande do Sul, atualmente a maior da América Latina, e tem aí espelhado outras comunidades a fazerem políticas públicas como essa. Então, para nós é um prazer, eu sou Rafa Rafuage e contem sempre com a gente. Bom dia, pessoal. E aí? Para nós é um prazer a gente estar apoiando essa grande iniciativa aí. E contem com o nosso apoio, apoiem a campanha da Teleton. Somos a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. E tu já viu, André? Ô, André. Oi. E tu já viu, André, que todo mundo pode participar, né? Aqui é todo mundo voluntário, afinal de contas, essa causa, como eu falei, é de todos nós. E Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que amanhã, a partir das 10h30, pode ser até daqui a pouco, começar hoje. É verdade. O Rio Grande do Sul vai estar junto nessa campanha, vamos marcar presença, né? É verdade, aí a gente está mostrando o Tonzinho e a Nina, né, que são os símbolos da campanha do Teleton. Isso. Ó, diga aí, ó Rafa. a Nina aí, ó. Tá aí a Nina e o Ó Tonzinho a Nina, que também. bonita, ó. E o Tonzinho. Muito bem, gente. E aí amanhã... Tem mais ainda até o final do programa. Sim, certamente. E lembrando, a gente está mostrando aí na tela os números que o pessoal já pode fazer a doação. Amanhã o que vai ter nesse horário, né? Que começa a partir das 10h30 da manhã e vai até a noite. É uma série de atividades, todas sendo transmitidas, né? Pela televisão, por redes sociais. E por isso ele vai ser um programa reduzido, não vão ser todas aquelas horas que a gente sempre tinha. Mas vai permitir que as pessoas participem doando. Olha só, para doar R$5, apareceu ali na sua tela, é muito fácil, é muito simples. Por exemplo, para doar R$20, anote aí, faça uma foto, 0500 12345 20. Tá aí, doando R$20. Ah, mas R$20 é muito? Tem as opções de doar um valor menor, em seguida vai aparecer na tela também. Então daqui a pouco a gente vai falando dessas surpresas. Aí, ó, para doar R$40, 0500 12345 40, doando R$40. Então a gente vai poder participar amanhã essa programação especial. Eu tive a honra, o ano passado, lá pro Dia São Paulo, de estar no palco lá do SBT, participando do Teleton, e foi uma força foi muito um dos grande. ídolos. Eu estava no meio de ídolos. Foi uma emoção muito grande. No meio do Raul, Gil, de tantos outros. Eu sei que o André Har deu muito autógrafo, mas é uma causa extremamente nobre. Todo mundo pode ajudar e tem que ajudar. Agora, eu tiro o chapéu para quem faz essas grafitagens também. André. Incrível, né? Eu não consigo desenhar nem um esqueletinho assim, ó, com caneta. E muito rápido. Muito rápido. Os caras são muito bons. Parabéns. Muito rápido. Tá aí, ó. Pelo Teleton ali o pessoal também pode acessar e obter diversas informações. E a ACD que está completando 70 anos, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Teleton, que vai ter um dia especial marcado neste sábado, portanto, dia 7. E atenção, olha aí, olha só, vem aqui para mim. Você que teima em cometer violência doméstica, a polícia está de olho, a sociedade está de olho, não é verdade, Glauco? Hoje teve gente que se deu mal aqui na região metropolitana, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. 3 meses de investigação resultaram numa operação em Nova Santa Rita, Operação Santa, em alusão a Santa Rita de Cássia. Protetora aí dessas pessoas que são violentadas, são vítimas. Foram cumpridas 6 ordens judiciais por agressão e ameaça com arma de fogo. Uma das vítimas, inclusive, denunciou o próprio companheiro que não aguentou as agressões. Foram apreendidas 4 armas e munições. 3 prisões em flagrante também foram realizadas, todas por porte ilegal e também por essas ameaças aí, né? Um dos acusados, a gente vai ouvir agora, André, tentou até se defender. Vamos ver. Violento não. Eu sou meio estourado, bem na verdade, mas agora eu tô me tratando. Você pergunta quem sou eu nos vizinhos aqui. Pode perguntar pra qualquer vizinho, qualquer um daqui. Me dou com Deus todo mundo, não tenho atrito com ninguém. Inclusive esse pão pra mim aí, ó, pra me comer. Só me dou muito bem com os vizinhos. Então tá ali por que será?
Isso aí a polícia sabe muito bem, porque o discurso é muito parecido entre todos, né? Ninguém tem culpa. Então a culpa é da vítima. Ou então já se recuperou, já não sou mais aquela pessoa, né? Só estourado. Só que quem é estourado faz muita coisa errada também. O Lucas Abate vai participar com a gente aí dessa conversa. Mais uma grande operação de combate à violência doméstica. Uma pena que tenha que ter esse tipo de operação, né? A polícia tem muito mais o que fazer do que ficar tendo que fazer esse tipo de operação. E, infelizmente, precisa ser feita a operação. Por quê? Porque precisa retirar essas pessoas que estão cometendo os crimes. São pessoas que estão sendo violentas dentro de casa, seja com a esposa, seja com mãe, seja com os pais, com os filhos. Lucas Abate. E isso, André, é muito importante para evitar os casos de feminicídio que a gente tanto noticia por aqui e que o Rio Grande do Sul é um dos estados com mais casos de feminicídio do Brasil, o 4º estado, conforme o último Anuário Brasileiro da Segurança Pública. É importante que se tenha essa atitude preventiva para retirar essas armas, André, até porque a gente viu, esse agressor mesmo disse que está estourado. Imagina uma arma de fogo na mão de uma pessoa estourada, como ele mesmo disse. Então, de fato, é muito importante que a polícia consiga prender essas pessoas e também retirar essas armas da rua. Agora chama atenção, André, esse perfil muito semelhante dos agressores de mulheres, principalmente, e também de crianças. Sempre são pessoas que não acham que estão fazendo nada de errado, acham que está normal aquilo, que é normal bater, que é normal controlar a mulher, os filhos dentro de casa com agressividade, e quando são presos se colocam também nessa posição de vítima. Então, esse é um perfil muito específico desse tipo de agressor contra a mulher. E olha, André, Lucas, outra coisa que é bastante comum também é botar a culpa nos outros, é tentar achar uma desculpa para aquilo que está acontecendo. Vamos ouvir um outro trecho dessa pessoa aí que está sendo acusada de agressões, que ele bota a culpa em outra pessoa por possíveis discussões. Veja aí. Porque ela tem o filho dela, tem 26 anos e ele não trabalha. Ele depende de mim. E eu tô com 50 e poucos anos. Eu saio todo dia para trabalhar e ele fica dormindo. Então não dá certo deixar um cara com 26 anos em casa e tu sair para trabalhar, comprar do bom e melhor, nunca deixar faltar um braço de pão dentro de casa. Então fica ruim, né? Quem escuta assim até que sabe. Ô, André. Diga, Lucas. Não, e essa questão da dependência financeira que muitas mulheres têm dos companheiros, dos agressores, até por uma questão histórica de machismo, é uma situação que colabora muito para esse chamado ciclo da violência. Primeiro, a mulher recebe um tipo de ameaça, não denuncia porque depende financeiramente, depois, em determinado momento, acaba apanhando, sofrendo lesões mais graves, denuncia, mas também muitas voltam para casa com o agressor porque dependem financeiramente, os filhos dependem financeiramente daquela pessoa, e esse ciclo vai só aumentando, André, e a pessoa denuncia, volta para casa, até no dia que infelizmente termina em feminicídio. Agora quase meio-dia, 11 horas e 59 minutos, 23 graus a temperatura. Estamos mostrando aí na tela a operação que aconteceu na madrugada de hoje. O SBT estava lá acompanhando essa operação. O resultado dessa operação aí, Glauco, que era contra a violência doméstica. E percebam que muitos dos locais são afastados dos grandes centros, o que dá uma certa, digamos assim, tranquilidade, inclusive para o agressor cometer, né, esse crime, cometer esta agressão, porque acha que vai passar impune, afinal de contas, mora longe, né? E os vizinhos são todos amigos, né? Conseguem acobertar, mas tem uma hora que termina, e hoje terminou para esse grupo aqui na região metropolitana, Glauco. Por enquanto, 3 pessoas presas, né? Como a gente falou, André. E a gente viu imagens aí de medicamentos, dinheiro. Por quê? Porque pode ter mais crime também relacionado a tudo isso, né? A gente sabe que uma coisa não vem sozinha. É feito uma varredura, né? E tem um outro trecho dessa mesma pessoa aí que é acusada, que fala que não é bem assim, que vocês estão interpretando errado, que a gente inclusive vai viver junto. Também é muito típico, olha aí. Sim, inclusive nós temos para voltar agora. Temos para voltar, só que lá eu não vou morar, vai vir morar aqui comigo, né? Vai vir morar aqui, ela também já está na igreja, está se tratando, então nós vamos fazer uma coisa como deve ser feita.
Eu só queria entender assim, qual é a violência que ele cometeu. A gente tem essa informação, não sei se isso a gente teve acesso. Todos os casos são relacionados a ameaças, incluindo arma de fogo. Por isso essa quantidade de armas que foram apreendidas. Por quê? Porque não basta a agressão, não basta a pressão, mas tem a questão de mostrar, ostentar a arma. Tem, inclusive, uma ilustração de uma arma que foi colocada em cima da cama com munições, para justamente ameaçar a companheira. Exatamente, olha, Glauco, é exatamente assim que as coisas começam. E não vem dizer que é diferente. Ah, foi só um tapa. Não tem essa história de só um tapa. Assim como não tem, foi só uma ameaça pelo telefone. Mostra aí a imagem que a gente tem de um print. Tá no ar ali. Olha só, tem uma fotografia, não tem a fotografia? Uma fotografia de segurando ali uma arma. Aqui, ó. Pois é, meu. Isso ele tá falando com quem? Com quem? É com a esposa? A companheira? Pois é, meu. Não sou homem de mandar recadinhos. É isto? A conversa é com o filho da companheira, tá? Mas ele é um preto, aqui de preto ou verde aqui? Hein? Pois é, meu, não sou homem de mandar recadinhos. Isso foi ele que escreveu, correto? Não sou homem de mandar recadinhos. Isso aqui é uma ameaça. E daqui para algo pior é um passo. É um passo. Tanto é que aqui a fotografia está mostrando. Olha o que tem aqui na foto. Ah, mas é só uma ameaça. Não tem essa de só uma ameaça. Não tem essa de só um tapa. Não tem isso. Não tem. E por isso essa operação que aconteceu da Polícia Civil, operação aqui na região metropolitana. E aí, assim, o que acontece? Ah, agora ele falou muitas coisas corretas. A gente está se tratando, sim, mas isso são coisas que elas têm que ser feitas muito antes do primeiro tapa. Se é que existe realmente isso aí, se não é só para consumo externo, né, André? Também a gente fica com o pé atrás. Mas é o que a gente sempre diz, ô Glauco, os casais, e mesmo na região de periferia, as pessoas precisam buscar ajuda. Precisam, porque a coisa começa a se descontrolar, começa a ir para uma direção perigosa, muito perigosa. Agora, tem muitos dos companheiros que têm junto consigo outros crimes, né? E aí a coisa fica mais violenta ainda, mais difícil ainda. Quer dizer, alguém que está ali, né, com o passado comprometedor, fazendo coisa errada, com problema, né, dentro de casa com a mulher, com a família, vai de livre e espontânea vontade buscar uma ajuda, algum conselho, é meio difícil disso acontecer. Bem difícil. Muito pelo contrário, né? O resultado, infelizmente, a gente sabe. Agora, o que um casal, sim, deve fazer, e o homem, principalmente, tem que fazer, porque é o que a gente mostra sempre, na 99,99% dos casos, é o homem que não se conforma em perder a mulher e aí parte, né, para o irracional, é buscar, sim, uma ajuda, buscar alguma ajuda. E tem órgãos competentes para isso, tem organizações não governamentais, tem que buscar uma ajuda, um diálogo, para conseguir evitar que se chegue, na verdade, a uma tragédia como essa, Lucas. Como essas André, tantas que a gente vê no dia a dia. Muitas vezes quem acaba buscando o tratamento é a própria mulher, porque uma das fases da agressão, e aquela lá no início, é a agressão psicológica, que muitas vezes esse agressor acaba colocando a mulher numa condição de louca, de perturbada, e essa mulher acaba procurando uma ajuda como se ela fosse culpada por toda aquela situação, exatamente, e não o agressor. Exatamente. Chega a mentira repetida por diversas vezes, ela se transforma numa verdade. As mulheres chegam ao ponto de achar que sim, que elas estão mesmo, elas que estão atrapalhando o núcleo, elas que estão provocando, elas que deveriam mudar. É a velha história, né, André? Mesmo que seja mentira, uma coisa que é falada muitas vezes, ela acaba na cabeça de algumas pessoas se tornando realidade. Na verdade, eu acho que tem uma coisa que é básica de todas as relações, né? A gente não pode, nunca, jamais idealizar, né? Ou seja, montar aquele boneco perfeito que tu gostaria que o outro fosse. Não, a gente não tem como mudar. Ou tu te adapta como a pessoa é, admira e ama o que ela é. Agora, ninguém tem, né, a capacidade de moldar a outra pessoa. Agora, os homens começam a se revoltar porque eles querem controlar, eles acham que tem o controle, eles acham que a mulher tem que se comportar do jeito que ele... Não é assim. Alô? 2020, com todos os problemas aí de pandemia, mas estamos em 2020 e vamos acordar para a realidade. Agora, André, quem insiste, como a gente falou lá no início, cuidado, a sociedade está de olho. Vamos ver o que a polícia falou a respeito dessa operação.
A Operação Santa 2 é uma operação aqui no município de Nova Santa Rita contra a violência doméstica. Nós acompanhamos esses casos e verificamos que houve um aumento de casos graves durante o período, principalmente agora da pandemia. E estamos realizando essa operação hoje em 6 alvos, 6 agressores que mandavam mensagens, agrediram suas companheiras ou ex-companheiras, no intuito de cortar essa agressão, cessar essa relação criminosa, para que também, além de evitar um mal maior como o feminicídio, a gente possa recolher essas armas de circulação e essas pessoas sejam responsabilizadas. Muito bem, então são 2 coisas aí que a gente tem que ter na mente, principalmente esses homens que cometem esses crimes dentro de casa. Controle e idealização, quer dizer, idealizam algo que eles gostariam e eles não têm como mudar. Bom, ainda falando sobre violência sexual contra crianças é um dos piores crimes que um homem pode cometer. E a polícia sempre diz que a maioria dos abusadores convive perto das vítimas. Se não está dentro de casa, está bem perto. E foi isso que aconteceu em uma casa humilde aqui em Viamão, na região metropolitana. O Lucas Abate vai nos explicar melhor essa história de um padrasto que violentou as 2 enteadas. Lucas Abate. André, muitas vezes o inimigo mora em casa e não foi diferente nesse caso. Já um abuso contra 2 enteadas de 8 e 12 anos de idade já acontecia há pelo menos 1 ano e meio, pelo que foi apurado pela polícia. Tudo isso dentro de casa, sempre com essa violência psicológica também contra as vítimas para evitar qualquer tipo de denúncia. Mas na última semana, a mãe dessas crianças já um pouco desconfiada do comportamento, prestou atenção na mudança de comportamento, mudança de humor, foi tentar investigar um pouco mais sobre o companheiro, que até então não apresentava nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de perfil. E encontrou um cartão de memória com diversas imagens dele abusando as filhas dela, as enteadas de 8 e 12 anos de idade. Então, imediatamente, André, isso na semana passada, imediatamente ela chamou a Brigada Militar. A Brigada Militar foi até a casa, prendeu esse homem em flagrante. Só que horas depois aconteceu aquilo que a gente cansa de repetir, ele foi solto, colocado em liberdade pela justiça, voltou para as ruas, esse flagrante não permaneceu preso em flagrante. Então a Polícia Civil foi atrás de mais provas, em busca de mais elementos, então nessa semana pediu novamente a prisão e conseguiu na última terça-feira colocar esse homem, esse agressor abusador, atrás das grades. A gente tem uma fala agora, André, da delegada Geisilaure Rocha, que investigou esse caso. É uma fala que é sobre esse caso, mas serve de alerta para muitos outros estupros, abusos que acontecem dentro de casa. Vamos ouvir. São pessoas, às vezes, muitas vezes, que convivem na mesma família. É um perfil diferente, é uma pessoa que convive, que trabalha e que, na verdade, a gente vê muito nas redes sociais, né? Ah, ele é um monstro. Esse monstro, na verdade, ele não é um monstro. É uma pessoa normal, que trabalha, que tem seus amigos, que tem sua família. E por isso que, às vezes, é tão difícil perceber os sinais de abuso sexual intrafamiliar. As meninas e a mãe estão tendo todo o acompanhamento, todo o acolhimento aqui por parte da Polícia Civil, por parte da nossa rede aqui de acolhimento também, que é muito articulada no município. Essa mãe, é importante que ela não sinta culpa, que não fique pensando, como é que eu não percebi? Porque às vezes é difícil perceber. O importante é que no momento que ela constatou, ela denunciou. Isso é importante. É importante sim a gente orientar para que se tenha sempre o cuidado. Agora, é muito difícil, isso é verdadeiro. É muito difícil porque o agressor, Lucas e Glauco, ele está ali agradando, ele está ali próximo, né? Quer dizer... tem uma relação, né? Ninguém está junto, um casal não está junto por obrigação, ou não deve estar junto por obrigação. Logicamente que existiu alguma atração para homem e mulher estarem juntos. E isso vai desfazer essa relação. Então, mas tem que pensar, é muito mais além do que isso aí, né? Ô André, você viu que no começo da semana, em Pelotas, teve o caso de uma pessoa, de um homem, que foi inclusive espancado pelos vizinhos do condomínio. Por quê? Porque ele batia na mulher e cometia estupro contra as enteadas. E ele foi quase que linchado. As pessoas bateram nele. Isso não está certo, não está correto. Mas os vizinhos observaram que existia algo errado e tomaram essa atitude. Se eles tivessem ligado para a polícia, eu acho que seria bem mais
lógico, mais eficiente. Mas aí o papel da sociedade também de fiscalizar e denunciar, né? É verdade. E assim, ó, a gente vem enfrentando com a pandemia, isso era uma das alegações da importância, por exemplo, da volta às aulas, né? Ou não que a volta às aulas como justificativa, não, mas ficou evidenciado quantas crianças estavam sendo violentadas dentro de casa e não tinha mais aquele professor para conseguir observar e levar isso adiante. E a gente tem observado, Lucas, e o Lucas tem acompanhado bastante isso, um número muito grande de crianças que estão ali dentro de casa e sofrendo, Lucas. E a escola, André, é a principal porta de entrada de denúncias. Isso a polícia, o Ministério Público, a Justiça, todo mundo fala que é aquele professor que percebe que a criança passou a demonstrar menos interesse, que passou a apresentar uma agressividade um pouco maior, ou até mesmo consegue ouvir algum relato entre os colegas e leva esse caso para o Conselho Tutelar, leva para o Ministério Público e essa é a principal porta de entrada. Só que agora, nesse período todo de pandemia, sem aula, muito disso se perdeu e por isso que a polícia faz tanta campanha, André e Glauco, pedindo uma atenção maior dos vizinhos, familiares e amigos para denunciar esse tipo de situação. E muitas vezes, na maior parte das vezes, eu diria, a mãe que está dentro de casa não consegue perceber isso, porque essa mãe também está num contexto de violência, também sofre algum tipo de pressão, então ela não consegue perceber isso. E quando descobre, acontece como essa situação, que a pessoa acaba ainda se culpando, né, se sente culpada por ter colocado os filhos naquela situação, e por isso que a polícia faz esse alerta importante também, que quem é vítima não deve se culpar por ter denunciado. Agora, 12:02, para quem está chegando com a gente, bem-vindo ao SBT Rio Grande. Estamos conversando, eu, Glauco e o Lucas Abate, sobre o que vem acontecendo aqui bem pertinho, em Viamão, região metropolitana. Meninas de 8 e 12 anos que eram abusadas pelo próprio padrasto dentro de casa. Dentro de casa isso acontecia. Eu lembrei, Lucas, de um caso que aconteceu, acho que semanas ou meses atrás, em que a menininha escreveu uma cartinha, um bilhete, né? E eu estava desconfiado e confirma-se que é a mesma delegada que recebeu esse bilhete dessa... Eu acho que é uma menininha de 5 anos, cuja delegada conseguiu retirar esta criança também de agressões. Está aí o bilhete, delegada, né? Obrigada por prender, né? Eu nunca vou esquecer o amor e está aí a cartinha. A minha super policial, assim que ela encerra a cartinha, essa menina, imagine a idade, eu acho que era 5 anos, Lucas? 5 anos de idade? 9 anos. E a delegada... Isso. A delegada Geise Laure Rocha, que é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher em Viamão, às vezes atende Alvorada, Gravataí, também em outras cidades, e por ter essa atribuição na Delegacia da Mulher, também atua diretamente nesses casos de violência contra a criança. E até hoje a gente conversava com ela sobre isso, que é uma violência cruel, ela que já acompanha há tanto tempo casos policiais, já trabalhou em delegacias de homicídio, mas que para ela, como policial, é um tipo de crime que causa mais dor, mais revolta e tem que mais ter um tristeza. Estômago, né? Eu imagino, né, André? Agora esse momento de pandemia e de isolamento propiciou também que muitas mulheres fossem mantidas dentro de casa. É o caso de Pelotas, que o Glauco falava há pouco, que nós temos imagens, né, Glauco? Temos imagens. Aí, ó. Que era um caso tenebroso. A mulher era mantida em cárcere privado e o companheiro abusava da enteada. E um detalhe, essa enteada teria problemas, inclusive, de doença, né? Os moradores que já tinham indícios de que isso era cometido, chamaram a polícia, mas antes resolveram fazer justiça com as próprias mãos, inclusive agrediram este senhor aí de pouco mais de 50 anos de idade, que não é certo, né? Não é correto fazer justiça com as próprias mãos, mas o que ele fazia realmente era um negócio assim, ó, manter cárcere privado, agredir, abusar da companheira e abusar da enteada, que tem problemas de saúde, ou seja, é covardia, é o mínimo que dá para dizer. Não, tu fala muito bem, Glauco, porque é um assunto sempre muito delicado a gente falar. A gente, como por exemplo, o caso de linchamento. Né? É muito difícil a gente falar, porque ao mesmo tempo, jamais nós vamos estimular a violência, né? A justiça com as próprias mãos, em hipótese alguma, jamais faremos isso. Agora, precisamos reconhecer
que é um risco que o agressor ele está sofrendo. Isto é inquestionável, inquestionável. Tem um ingrediente aí que os vizinhos estavam justamente pegando isso que você falou, André. Os vizinhos estavam com medo em relação aos próprios filhos, né? Porque ele tinha comportamento também, parece que estranho, com os filhos das outras pessoas. E por isso também eles resolveram bater nesse senhor aí. É uma situação bem complicada, muito complicada, num condomínio onde ele tem tá que aqui se já viver pronto, em sociedade. já tá ouvindo vocês e tá com o microfone. Tá aí. Mostra O Lucas ele. Abate já está confirmando com a gente, portanto, a gente vai mudar de assunto agora. O Lucas vai tratar de um outro assunto com a gente, que é a operação da polícia, né? A operação da Polícia Federal. Já estamos no ar, Lucas, contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E aí mostrou mais uma vez, né, que os escritórios do crime, a gente mostrou a operação que aconteceu ontem no Vale dos Sinos. Mais uma vez, os presídios que devem ser locais, único e exclusivamente, né, de privação da liberdade da pessoa, o rapaz, né, pode estar ali, inclusive com videogame e mais que isso, comandando, né, a criminalidade. Sala de controle, tinha uma sala de controle para ele lá. Exatamente, ou seja, transformando o presídio, né, num grande escritório do crime. Lucas Abate. E eu estou em frente, André, a um desses escritórios do crime. Presídio Central, a atual cadeia pública de Porto Alegre, maior presídio do Rio Grande do Sul, mais de 4 mil presos. E por aqui aquela situação que é bastante significativa de todo esse sistema prisional, que é a divisão dos presos por facções, para evitar problemas, mortes, motins. Os presos dentro de cada galeria são divididos por facção. E isso reflete, claro, aqui do lado de fora. Do lado de fora, porque essas facções só ganham mais força, só ganham mais poder, mais membros com esse atual sistema prisional. E a gente mostrou o caso recentemente do preso que lá na PASC ordenou o sequestro da sogra de um policial com a intenção de matar um policial, o caso de ontem da Polícia Federal. Enfim, dá para dizer que muitos dos crimes são ordenados, coordenados e planejados dentro dos presídios, que deveriam ser um ponto, primeiro, para tirar essas pessoas da rua e, num segundo momento, para ressocializar, mas isso acaba não acontecendo. E por isso, a gente vai conversar com o especialista em segurança, Charles Killing, que está aqui com a gente em frente ao Presídio Central. Charles, o que é a atual situação do sistema prisional que impede que os líderes de facções não permaneçam isolados e continuem dentro do presídio, mesmo preso, ordenando crimes aqui do lado de fora? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é uma grande dificuldade conseguir controlar o sistema de comunicação que existe de dentro para fora e de fora para dentro nos presídios. São diversos os canais, eles não usam tão somente aparelhos eletrônicos, celulares, eles se utilizam também de pessoas que vão fazer visita e entre outras situações que podem oportunizar esse processo de comunicação. O que nós estamos assistindo no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, em especial nos últimos 3 anos, é uma mudança do comportamento criminal no estado. Ele passa a ser um comportamento muito mais de escritório, propriamente dito, porque eles estão trazendo todo um conhecimento de máfia. A forma como a máfia trabalha no sistema financeiro, se aproveitando das necessidades de mercado para poder influenciar. Eles passam a trabalhar de dentro do presídio, coordenando essas atividades externas para captar recursos, para fazer investimentos e assim por diante. Quando nós analisamos do aspecto geral, o patrimônio que o crime consegue adquirir, nós percebemos que existe de fato todo esse comportamento mafioso no sentido de capilarizar essas conexões de patrimônio com os próprios órgãos públicos, o que dificulta ainda mais uma ação das polícias, porque cria uma complexidade muito diferente. Eles estão trabalhando dentro de uma perspectiva que eles conseguem influenciar os órgãos públicos e, ao mesmo tempo, coordenar ações com pessoas que precisam de dinheiro, precisam de emprego e assim por diante. Eles criam uma rede que, em certa medida, vai lavando o dinheiro através dessa capilaridade. André, o professor falava no planejamento de crimes dentro do presídio e até a gente tem um áudio de uma operação que foi interceptado pela polícia que ilustra bem essa situação. Um apenado do regime semiaberto planejando um crime. A gente pode ouvir esse trecho já agora e a gente já segue na conversa aqui com o professor. Às 7 horas é a melhor hora, mano, porque daí os caras estão saindo para trabalhar, é a hora que cai mais carro e tem menos polícia, né? Troca de turno da polícia, mano.
meu, ali é o tiro certo. Pegar ali, eu já vou explicar pra vocês. Vocês pegar o carro, eu vou passar na frente de vocês só vão me seguir, nós vamos passar pro outro batalhão ali, vão largar o carro do outro lado ali, já era. Daí vocês vão lá, se apresentam, nós voltemos ali, ver se o carro tá ali, se estiver ali, já era. Daí torrou. Lucas. Professor, essa questão também do semiaberto é algo que afeta também, que dificulta bastante o trabalho da polícia, que muitas vezes, apesar dessa progressão de regime, não se tem uma constante monitoramento desses presos e eles continuam também atuando livremente, apesar da tornozeleira eletrônica. Exatamente. Isso entra também dentro daquela questão da dificuldade de comunicação, de conseguir fazer um monitoramento desses apenados, de conseguir fazer o monitoramento desses acessos de comunicação, tanto de dentro do presídio para fora, como de fora para dentro. O que a gente percebe? Que, de fato, o presídio ele se torna uma agência como se fosse uma bolsa de valores, onde tem os investidores, os acionistas, e fora do presídio estão os operadores desses recursos ou desses comandos. E eles têm que atender toda essa gama de informações que sai de dentro do presídio, entre outras questões, para conseguir fazer o capital, o patrimônio do crime aumentar. E o que é mais interessante dentro desse cenário, quando a gente começa a perceber que uma ação da polícia acaba, sim, fazendo um estrago no crime, a gente percebe que em 12 meses eles recuperam tudo isso de novo. André. Oi, professor. Boa tarde. É o André aqui no estúdio, professor. Boa tarde. Professor, então, pelo que o senhor fala, não é só a questão do bloqueio telefônico que precisa acontecer nos presídios aqui no estado, né? É algo muito maior. Quer dizer, me parece que se não tiver o isolamento do preso, é muito difícil se controlar esse crime, esse escritório aí paralelo aí que o senhor comentou, né? Perfeito. E, inclusive, quando a gente começa a fazer um estudo, quando a gente estuda essas realidades, nós percebemos que a forma de comunicação, ela está além do sistema eletrônico. Ela está além das propostas que nós conhecemos de língua e companhia limitada. Eles usam sistemas de código, de informações, que eles conseguem passar para as pessoas aqui fora, para os seus operadores. E, professor, quem é que cria isso tudo? Quem é a mente que elabora isso, né? O engenheiro dessa obra. Porque a gente, por exemplo, viu agora ontem uma grande operação, na semana passada uma outra grande operação, o senhor falou em capitalização, eles atuam na área de veículos, na área de criação de gado, investimento em imóveis. Quer dizer, quem é que é o grande cabeça disso? Essa questão toda de criar uma inteligência, entre aspas, na questão criminal, ela veio de fora. E nós percebemos essa inteligência vindo, sim, das máfias italianas. Nós temos uma máfia específica que está atuando no Brasil já desde 2008, 2009. Ela está organizando, já passou a organizar as facções de São Paulo e Rio de Janeiro. E a partir de 2018, quando os nossos apenados tiveram contato com os presidiários de outros estados, essa máfia começou a trabalhar também aqui no estado do Rio Grande do Sul através de duas facções em especial. Essas cabeças, elas de fato não estão no Brasil. Essa que é a questão interessante. E fica muito difícil da polícia fazer uma investigação para conseguir pegar essas cabeças, porque elas também estão articuladas, como vocês bem falaram do patrimônio, elas estão articuladas com órgãos públicos. Afinal de contas, o criminoso, ele paga o IPVA, ele paga o IPTU, ele paga os impostos. Claro que ele pega esse dinheiro do crime, mas o Estado necessita recuperar esse dinheiro de alguma maneira, e é por aí que essa perspectiva da máfia ela começa a trabalhar nessas necessidades coligadas com o Estado. E na medida que eles vão trabalhando, e essa é uma inteligência que trabalha dentro do campo financeiro, ela está perfeitamente conectada com essa perspectiva de máfia. André, quando o professor fala em máfia, ontem a operação da Polícia Federal, foi justamente isso que foi dito. Esse grupo que foi alvo atuava como uma máfia, se espelhava nas máfias italianas. Certo. E um ponto interessante que foi dito pelos investigadores é que eles têm uma hierarquia horizontal. São várias células trabalhando em paralelo, seguindo um mesmo ideal. Então, por isso é muito difícil se encontrar um líder desse grupo todo. Quando eles conseguem atacar, eles acabam atacando uma célula específica e o grupo como um todo continua muito fortalecido. Então, esse é um ponto que foi destacado
ontem, inclusive, pela Polícia Federal e que agora o professor está reforçando para a gente essa estrutura organizacional dessas facções criminosas. Perfeito. O que a gente percebe é que as facções elas começaram a perceber com o apoio, o aporte, e esse aporte que a máfia está trazendo não é apenas um aporte financeiro, é um aporte de logística, onde eles passam a coordenar ações e dividir o estado do Rio Grande do Sul em territórios, em áreas de influência, e eles passam, em certa medida, a agir diretamente nas questões de mercado, nas questões financeiras, porque é essa a atitude, é essa ação que eles fazem no mercado que consegue dar uma certa segurança para cada núcleo, para cada célula. As cidades do estado do Rio Grande do Sul, elas estão distribuídas entre duas facções especificamente. E essas duas facções estão coordenadas por uma única máfia no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Olha, que aula que o senhor deu, professor Quilim. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês aí, satisfação. Tá bom, obrigado, Lucas Abate. A gente tem muito ainda que falar a respeito disso, né? O professor nos trouxe aí informações preciosas a respeito, né, desse funcionamento todo aí por trás da criminalidade. Meio-dia 27 minutos. Gente, olha só, amanhã é dia de Teleton. Amanhã nós temos aí uma maratona diferente esse ano, das 10h30 da manhã até 8h30 da noite. E a gente vai mostrar os telefones. Olha só, para aí a imagem, R$5. Se cada um puder doar R$5, já vai ajudar aí muito a ACD. 0500 12345 para doar R$5. É muito fácil, é muito simples. A gente está preparando, a gente tem a ACD aqui em Porto Alegre, lembrando que a ACD, essa é a imagem da ACD aqui em Porto Alegre. Eu fui conhecer o ano passado, antes de participar do Teleton lá em São Paulo. É um trabalho espetacular e que precisa, agora mais ainda, da ajuda das pessoas. Então, olha, com R$5 já vai ajudar muito a ACD que está completando 70 anos. A gente vê aí, ó, que para doar R$20, 0500 12345 20. Você vai estar doando R$20. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma surpresa que está acontecendo do lado de fora aqui do nosso prédio do SBT. Uma surpresa para todos vocês. Vamos ver como é que está o trabalho de grafite. E em seguida a gente vai mostrar como é que está. Meio-dia 28 minutos agora. Olha só, alunos no meio da disputa entre sindicato e governo estadual com relação à volta às aulas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, porque foi autorizada a volta, né? A volta das aulas, e daqui a pouco a gente vai conversar também, isso se refere ao Estado. E também com relação aos alunos aqui na rede municipal. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e informações, porque agora nós vamos mostrar um flagrante de um acidente em Canela, na Serra. O que é que aconteceu nesse cruzamento, Glauco? Meu Deus do céu. Viu só? Cidade do interior, Canela, cidade pequena, não tem muito trânsito, não tem problema, né? Não tem quase acidente, mas tem sim. Olha a bordoada, como a gente diria no interior, dessa moto neste carro numa rótula, num cruzamento. Nenhum dos dois parou, provavelmente nenhum enxergou o outro, e aí aconteceu este choque aí. A sorte que este motociclista, ele não teve ferimentos graves, a motorista do veículo parou e prestou socorro. Esta é a boa notícia disso que aconteceu na esquina das ruas 7 de setembro e Padre Cacique, em Canela. Dá para ver que foi um choque forte. E vocês lembram que na última quarta-feira a gente mostrou aqui no SBT Rio Grande o flagrante de um acidente em Cruz Alta, envolvendo o quê? Um carro e uma moto. A gente vai ver as imagens desse acidente também em Cruz Alta. Por quê? Porque o motoqueiro, naquele caso, você lembra muito bem, né, André? Ele caiu e saiu andando. Levantou. Como se nada tivesse acontecido. Esse aí, nesse caso de Canela, não. O motoqueiro ficou, o motociclista ficou no chão e precisou de atendimento. Até essa é a recomendação. Olha então aí, sai andando, fica ali. Esse foi o acidente, então, de Cruz Alta, né? E olha, esse aí teve, muita sorte, porque ele... E ele levantou e saiu andando, né? Mas o que a gente quer dizer com isso? Que é muito frequente a quantidade de acidentes envolvendo motocicletas e veículos nas rodovias, nas ruas do Brasil. E cerca de 300 motociclistas não tiveram a mesma sorte que esses aí e acabaram perdendo a vida somente neste ano no nosso estado, tá? Só no Rio Grande do Sul. Isso sem contar 30 pessoas que estavam, por exemplo, na carona e também ficaram feridas. E foram vítimas, muitas, fatais destes acidentes aí. Quase um quarto das mortes no trânsito envolveram motos, num total de aproximadamente 1.600, ou seja, muito cuidado no trânsito.
Se o Luciano, nosso colega Luciano, que é de Canela, ele deve estar nos acompanhando, para ele dizer quem é que é da preferencial aí, o carro ou a moto. Ia ser importante a gente sabe saber. que deu uma grande discussão na internet esse acidente? As pessoas defendendo a motorista, outros defendendo o motociclista. Agora, aquilo que eu falei serve para esse caso também. Tem que olhar para todos os lados. Se todo mundo der uma paradinha na esquina, a coisa pode ser diferente, porque é uma rótula. É que na rótula tem a questão da onde que é a preferencial. A preferencial geralmente é quem está na rótula, mas não sei se esse caso a gente pode, por isso que quem é lá de Canela poderia nos confirmar só para a gente compreender. Porque geralmente quando tem, como se diz lá em Portugal, uma rotunda, a preferência é de quem já está na rótula. Eu não sou radar, mas me parece que os dois estão com uma velocidade acima do normal. Outra situação, muita neblina na serra, piso molhado, dificulta mais ainda, né? A visualização, tem os pontos cegos dos veículos. Então, olha, que batida. E veja que ele estava com a caixa carregando mercadorias. Isso é um outro problema numa hora de um acidente, porque se aquilo ali pesado, aquilo se choca junto e olha, falar assim, bordoada que ele levou pelas costas dessa caixa na batida. Imagina, tem que se colocar isso em consideração. Ontem mesmo eu ouvi um especialista dizendo que se quem está dirigindo e vai bater o carro de frente, para não forçar sem se segurar forte na direção, que pode quebrar a clavícula devido à pressão. Neste caso, a mesma coisa. O peso que a caixa faz, né, por causa da inércia, é muito grande. Então, veja aí esse acidente que aconteceu, portanto. E nós somos da época que não precisava capacete. Eu volto a reforçar. Olha a importância do capacete, né? Muito bem. Seguimos. Se o Luciano conseguir nos informar, a gente volta depois para saber de quem era a preferência. E atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta com carga milionária, carga ilegal, cheio de eletrônicos, Glauco Paz. Onde é que foi isso? Mais um caso. Esse valor é de 5 milhões de reais. Isso mesmo, 5 milhões. Celulares, eletrônicos, bebidas trazidas ilegalmente para o país. Tinha até vinho caro, muito caro, nesta carga aí avaliada em milhares de reais. Tudo foi apreendido por policiais rodoviários numa carreta na BR-290, ontem à noite, em Rosário do Sul. Você sabe, aquela rota ali, né? Que pra o pessoal quem vem da chega fronteira. De Rosário ali no finalzinho da tarde, ali é e isso. aconteceu aquilo que a gente está acostumado também. O motorista não tinha documento de procedência de toda essa mercadoria. Ele era de Uruguai, ou é de Uruguaiana, né? Ele disse que estava trazendo esse carregamento aí em direção à região metropolitana. Isso mesmo, ali daquela região ali, trazendo para a região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante e essa carga toda, né, essa mercadoria foi encaminhada então para a Receita, para a avaliação, para saber exatamente o que tinha e quanto tinha ali naquela carga. Lembrando que muitas garrafas dessas aí, contrabandeadas, que foram, né, tomadas pela polícia, tomadas no sentido de apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, se transformaram em álcool gel, né? Se transformaram em álcool gel durante aí a pandemia. Muito bem, 12h34 agora. Eu quero que vocês fiquem com o recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olá, boa tarde. Vamos agora para o recadinho da Solução Financeira. Presta atenção quem está pagando financiamento de veículo, de carro, moto ou caminhão. Você pode economizar dinheiro e a Solução Financeira que pode te ajudar. Já são milhares de casos resolvidos e teve gente que já economizou até 70%. Já pensou, pessoal? Você que está sofrendo ameaças de perder o veículo, ficar com o carro na garagem e ainda economizar tudo isso? A Solução Financeira vai fazer uma análise totalmente de graça. O número é o 51 98324 5480. Sabe aquela parcela que você não tem o dinheiro? Aquela parcela que já está em atraso? Manda a foto dessa parcela que o especialista vai fazer uma análise totalmente de graça. Na hora você vai saber o tanto que pode economizar. Como eu disse, já são milhares de casos resolvidos e você também pode ser um desses. Só precisamos fazer essa análise, tá, pessoal? Então entre em contato agora mesmo. 51 98324 5480. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Tamo junto, André. Valeu, um abraço. Gente, olha só, a Justiça decidiu que as aulas nas escolas estaduais devem ser retomadas. O pedido foi da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, aqui do estado. Glauco, os alunos ficam no meio, né, dessa disputa entre governos e sindicatos e, afinal de contas, o pessoal sabe que voltou a aula nesta sexta-feira, hein, ô Glauco? Já tem problema pouco para resolver, né, que é uma tal de pandemia, mas enfim.
Olha, o TJ suspendeu a determinação de fazer vistorias técnicas nas instituições antes do retorno às atividades, porque, para a Justiça, as medidas já adotadas pelo Estado estão respaldadas por critérios sanitários. A Procuradoria-Geral do Estado sustentou que os testes são desnecessários e não asseguram as condições de segurança e que tudo está sendo feito com a ajuda de especialistas, mas que cabe à comunidade escolar e aos profissionais da educação seguir as orientações, ou seja, os protocolos foram feitos para serem obedecidos. A PGE reforçou que as atividades escolares são essenciais, principalmente para estudantes em situação de vulnerabilidade. O pedido foi acatado pela desembargadora Marilene Bonzanini na tarde desta quinta-feira. Só que tem muito aluno, eu tenho certeza disso, muitas famílias ainda se perguntando, vou ou não vou? Ainda mais com essa incerteza, né? Essa insegurança jurídica, se é que assim podemos falar, Glauco, porque nesse fato se caracteriza mesmo a insegurança jurídica e já os pais já estão preocupados, né, pela situação ainda da questão da pandemia mesmo, de não se estar ainda resolvido. No cerne disso tudo, André, é bom lembrar... Alô, Glauco, não estamos mais ouvindo. Acho que tu desse uma pancada aí, fica tão bravo quando fala desse assunto, desse uma pancada aí no teu controle de áudio que cortou. Mas agora pode falar, já te escutamos. Está escutando agora? Já. Não, é bom lembrar que no cerne disso tudo está aquela questão de que o governo ele entrega um termo para as comunidades escolares e cada uma tem que assinar esse termo de responsabilidade que tudo está sendo cumprido. E algumas instituições, algumas escolas não queriam assinar, porque entendem que a responsabilidade é do governo, ou seja, não tem por que responder. E aí, no meio disso tudo, como você falou, o estudante e as famílias que dependem muitas vezes das aulas para poder, né, o pai e a mãe ir trabalhar, né? É o que eu estava mesmo lendo a respeito disso, e isso serve para as escolas particulares também. É a gestão da escola que tem a obrigação de controlar o seu ambiente escolar no que se refere a todos os protocolos, né? E aí essa preocupação que tem os gestores é da carga, né, de responsabilidade que eles têm a partir do momento de serem os responsáveis por todo este controle. Mas, de fato, não tem como tu fazer um controle disso tudo que não seja pela própria direção da escola. O Lucas tem algo a acrescentar sobre isso, né, Lucas? André, só para retomar um pouco o calendário de retomada dessas aulas, a gente acompanhou lá no início, no dia 5 de outubro, que algumas escolas retomaram com a educação infantil, principalmente isso em Porto Alegre. Os colégios particulares, isso em Porto Alegre. Algumas escolas tiveram até uma dificuldade, principalmente as públicas, né, uma dificuldade de fazer essa retomada por causa das medidas sanitárias. Mas agora Porto Alegre já vai avançando aí para a última fase de retomada do ensino, que é com o ensino superior no dia 23 de novembro. Algumas universidades podem retomar as aulas presenciais. Vale lembrar que aquelas regras servem para todo mundo, só deve retornar quem estiver seguro, ninguém é obrigado a retornar e também todo mundo tem que fazer um monitoramento dos casos. Se alguma turma tiver mais de um caso de coronavírus, que já é considerado surto, as aulas serão suspensas para aquele grupo. Então são várias regras que estão sendo seguidas, mas agora Porto Alegre já vai entrando aí na última fase para a retomada do ensino presencial. Mas André, olhando os números, diga, Glauco. Não, um testemunho pessoal, como eu já falei aqui, né? Meu filho voltou para a aula, né? E aí? Com aquela questão do protocolo e de turmas divididas, até porque tem um limite de estudantes por sala de aula, né? Então ele estaria numa turma A e teria mais uma turma B. A mensagem que veio há pouco é que foi tão baixa a procura de aula presencial que não vai precisar ter duas turmas, ou seja, é tão pouco aluno na sala, na aula presencial, que vai dar numa turma só. Ou seja, os pais, tem muita gente que não está levando os filhos. E outra coisa aqui, ó, vejo aqui nos colegas aí, jornalistas, dizendo que devido à retomada hoje, né, a autorização ter acontecido hoje, as instituições não tiveram tempo para organizar as atividades e aí ficou tudo para a segunda-feira. Na verdade, o pessoal está meio perdido, né? Não sabe muito bem como fazer, como conduzir, até porque a volta numa sexta-feira, segundo aí os professores, já deveriam estar organizados para isso, enfim.
Vamos aguardar o início da semana que vem para ver o que vai acontecer. Com relação ao número de Covid, eu estava mesmo procurando aqui. O número de Covid dentro das salas de aula na rede municipal, me parece que é um número que foi bastante baixo, assim, abaixo até da expectativa, ou seja, nada que assuste ou preocupe, né, os nossos gestores aí, nem a comunidade escolar. Muito bem, na segunda-feira a gente vai acompanhar o que vai estar acontecendo no que se refere à volta às aulas nas escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, meio-dia e 41 minutos, gente. Vamos dar uma olhadinha lá fora como é que tá no nosso muro. O muro aqui do SBT. Tem uma surpresa acontecendo. O Rafa Cavalheiro está lá com uma turma muito bacana. Eles estão, neste momento, né, fazendo esse trabalho de grafite no nosso muro, chamando a atenção para o Teleton. Aí o Tonzinho e a Nina estão sendo ali desenhados. Tem o símbolo do SBT com uma máscara, inclusive, né? E aí chamando a atenção para esse dia tão importante. Amanhã, que começa às 10h30 da manhã e vai até às 8h30 da noite, principalmente amanhã na televisão, mas o período de doação ele vai se estender um pouco mais. Por que isso? Porque nós somos um grande parceiro da AACD e a gente, às vezes, não se dá conta, né? Mas o simples fato de poder andar é uma grande conquista para algumas pessoas, vocês não têm ideia. E é justamente a AACD, né, que é fundamental nisso tudo. Acompanhe. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos, perdemos nosso movimento. Mais do que nunca, precisamos de você. Doe para a AACD e participe do Teleton. Doe R$5, 0500 12345 05. Doe R$20, 0500 12345 20. Doe R$40, 0500 12345 40. Porque sem você não existe a AACD. Doe agora. Então esse é o nosso pedido, para que já você faça a sua doação. Gente, eu sei que está todo mundo... Tanto é que esse ano o Teleton ele não vai ter uma meta como sempre tem, justamente por causa da dificuldade financeira que todos nós estamos vivendo e vivenciando. Então a gente vai mostrar ali o telefone para vocês, que através do 0500 aí você pode doar um valor que é bastante acessível, né, de R$5, e valores que podem ser maiores também, né, dependendo da condição de cada um. Agora são valores extremamente importantes para o trabalho feito pela AACD. Por exemplo, para doar R$5, gente, olha, se cada família gaúcha doar R$5, olha a quantidade de dinheiro que vai ser. Eu até já tinha feito uma vez esse cálculo. Então, R$5, 0500 12345 05 para doar R$5. Pega o telefone e faz uma foto. A gente falou da importância da AACD e vem chamando a atenção aí para os números de telefone, mas agora a gente vai mostrar da importância da gente poder caminhar e o quanto que a AACD, com toda a sua tecnologia e dedicação, ajuda milhares e milhares de pessoas. O meu sonho é de um Silvio Santos e cantar Livre estou, livre estou. A liberdade de ter autonomia, de conseguir caminhar sozinha. Muito bom! Isabelle evolui a cada movimento. A dinâmica é para adaptar a prótese nova, colocada há menos de um mês na perninha da menina de 6 anos. A gente está nessa fase de ensinar para ela um tamanho do passo melhor, um alinhamento da marcha melhor. Ela nasceu com uma má formação congênita. Há 5 anos, a família, que é de São Jerônimo, vem a Porto Alegre para os atendimentos na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. A AACD fez uma evolução enorme na nossa vida, assim. Coisas que a gente não imaginava, né, que ela fosse fazer, hoje ela faz. Por causa da pandemia, há restrição nos atendimentos e número menor de pacientes nas salas. Funcionários e familiares devem usar máscara. A associação é mantida por doações. Crianças, adultos e idosos são atendidos. Mais de 2 milhões de atendimentos já foram realizados aqui nesta, que é a única sede do Rio Grande do Sul. Em 2020, a AACD completa 20 anos. E essa história só começou por causa do Teleton. Com os recursos do Teleton de 99, foi viabilizada a construção da unidade e em 2000, no ano de 2000,
Os recursos que chegam são investidos na infraestrutura e nos serviços, como na oficina de órteses e próteses confeccionadas para os pacientes da AACD. A gente então aí estima, né, que as pessoas se sensibilizem ainda mais, porque a gente precisa da continuidade nesse trabalho. O Teleton é neste sábado, aqui na tela do SBT. E você pode contribuir com a continuação dessa história. Olha que trabalho que esse pessoal da AACD faz, é incrível, Glauco. E a gente olha lá e vê essas crianças, e não só crianças, homens, mulheres, que são ajudados, né, por esse trabalho tão bonito e de tanta dedicação. Aqui no SBT começa, portanto, não vai ser às 26 horas, que geralmente é a nossa maratona, vai ser um pouco mais curta por causa da pandemia, mas vai continuar lá nos estúdios, os nossos estúdios do SBT lá em São Paulo, com uma programação, né, vai ter muita surpresa sim, mas teremos muitos shows, Ivete Sangalo vai estar, muitos shows à distância também, então o pessoal não pode perder. É o nosso das presente. 10h30 da manhã até as 8h30 da noite, participando, assistindo, acompanhando e doando, Glauco. É o nosso presente para você que pode tanto ajudar essas pessoas que, como a gente mostrou aí, não é só criança, é gente de idade, tem muito motoqueiro, motociclista, vítima de acidente que busca o atendimento. As pessoas buscam atendimento por ser público, mas também podem ter o tratamento particular na AACD. Olha, é uma coisa maravilhosa, tem que dar os parabéns para esses bravos, guerreiros, funcionários, atendentes da AACD pelo trabalho, viu? Eu estava mesmo olhando aqui a programação, eu estou me atrapalhando com os biscoitos da Zezé, que eu vou falar daqui a pouco, que eu estava organizando aqui. Não abre. Mas assim, ó, estava vendo aqui a programação, tem diversos shows e lógico, né, Glauco, com toda essa diferença aí da pandemia. Então, vai estar a tradicional madrinha, né? A Maísa vai estar participando nos estúdios também, mas com todos os cuidados em meio à pandemia. E esses shows, né, de grandes artistas também sendo transmitidos. Então tem muitas surpresas que vão acontecer, a gente convida a todos amanhã, portanto, a partir das 10h30 da manhã até as 8h30 da noite, nesta maratona, a Maratona da Solidariedade, a maratona. Solidariedade, aliás, como de os nossos amigos grafiteiros que vieram hoje de manhã e estão agora ao vivo lá no nosso muro, o muro aqui na frente, aqui do SBT, pintaram aí o Tonzinho e a Nina, que são símbolos dessa campanha. Então, um jardim colorido, né? Um jardim primaveril se transformou aí o nosso muro, o muro do SBT. E eles estão aí já fazendo, justamente chamando a atenção do Teleton, chamando a atenção da AACD, nesta parceria com a SBT, portanto, todos convidados a partir de amanhã, às 10h30 da manhã. Muito bem, medi 48 minutos agora. Olha só, gente, com o tempo, a gente vai identificando os produtos, né, que têm qualidade e passa a não abrir mais mão deles, não é verdade? E eu mesmo sou fã, desde pequenininho. Afinal de contas, o pessoal da Zezé são um pouquinho mais velhos que eu, mas a gente nasceu praticamente juntos, né? E, portanto, desde antes dessa parceria no SBT, eu sou um dos maiores fãs da Biscoitos Zezé. Não somente pela qualidade, mas todo o trabalho e dedicação dessa família, né? Isso faz a diferença na vida da gente, tanto pelo sabor e pela crocância. Só de pegar a embalagem, escutem, só ouvir já dá vontade de comer. E é claro que a gente volta no tempo da infância. E olha só, o mais impressionante é que a Zezé começou como uma pequena padaria aqui na cidade de Pelotas há 52 anos. Cresceu e chegou em 4 estados do país, mas nunca perdeu a qualidade e as características de fazer o bem e pensar nas pessoas. E é isso que eu admiro muito lá na família Ruivo, a família da Biscoito Zezé, família, né, que veio lá às origens de Portugal e chegou até a cidade de Pelotas. E agora, Glauco, já fiz toda a higienização das minhas mãos. Se eu disse que é crocante, eu vou ter que mostrar aqui também, porque eu sei que em seguida vai ter o esporte. E só para provocar vocês, deixar vocês com água na boca, tá na hora de chamar o esporte? É isso? Não vai comer, não. O esporte. Agora vamos falar do esporte. E Jeremias Werneck. Ô, Jeremias,
É só para deixar a gente no bico seco aqui, né? Tudo bem. Um dia a vingança chegará. Tá bom? Tá. Deixa assim. Deixa assim. Que isso, André? Deixa ele lá, Jeremias. Depois a gente se vinga. Olha só, vamos falar então da vitória do Grêmio. O Grêmio está classificado. Mas antes disso, já tem até próximo adversário. Sim, porque foi agora pela manhã o sorteio na CBF, tá? Dos próximos confrontos e já saíram os adversários de Grêmio e Inter. E nós temos aí Inter e América Mineiro, Cuiabá e Grêmio. Bom, nesse sorteio aí ficou definido também o seguinte, o Grêmio decide em casa, o Inter decide em Minas Gerais. Gostou desse sorteio aí, Jeremias? O bom é que o Grenal só na final, né, Glauco? É verdade. O Grenal só na final. O Grêmio tá de um lado da chave e o Inter do outro. O Inter, eliminando o América, se eliminar o América, pega o vencedor de Palmeiras ou Ceará. E o Grêmio, se passar pelo Cuiabá, pega o vencedor de Flamengo e São Paulo. O lado que o Grêmio tá um pouco mais difícil, né? Com o Flamengo e com o São Paulo. Mas, assim, nos confrontos, me pareceu bom, porque escapamos do Flamengo, né? Nós, enquanto gaúchos, escapamos do Flamengo e escapamos também do Palmeiras, pelo menos nas quartas de final, né, Glauco? Com todo o respeito aos adversários, Grêmio e Inter tem, olha, caminho muito bom. Essa é a minha opinião, tá? Repetindo, com todo o respeito, mas vamos lá. Agora, como o Grêmio chegou a essa condição de disputar contra o Cuiabá? Vencendo o Juventude de novo. Jogo em Caxias do Sul. O Grêmio venceu por 1-0, gol do Tassiano. Eu vou repetir, do Tassiano. Jeremias, sabe de quem foi o gol? Tassiano. Aquele que o Renato não quer que vá. Tá bom? E aí a gente vai ver agora como o torcedor tricolor encarou esse jogo aí. Será que foi fácil, hein? Arquibancada Grenal. Dani Rio. Dia de Copa do Brasil, vale uma vaga nas quartas de final. Claro que bate aquele medinho, mas não o medinho de te enfrentar, Marcinho. Tu já passou, né? Mas já são quantos jogos, amiguinho? Quantos que tu não ganha de mim? Ô, Daniela, aproveita a praia aí, tá? Aproveita aí que tá... Tô vendo tuas fotos aí, tá bem bacana por aí, tá? Então vai aproveitar. Arquibancada Grenal, hoje um pouquinho diferente. Nossa, Marcinha, eu tô aqui preocupadíssima com o Urucubaca que tu tá tocando. Até encontrei um casal de amigos aqui. Eu encontrei quem? Tu é a? Tami. E você? Felipe. Vocês são gaúchos, né? Não. Aham. E o time que vocês torcem é qual? Juventude. Ah, tá. Olha só, se eu não classificar hoje, vocês vão ficar culpados pro resto da vida. Não sou boba nem nada, tô bem longe daquele casal lá da Juventude. O Marcinho fica mandando essas aparições no meu descanso. Tô fora. Quase gol do Grêmio, mas o jogador do Juventude tirou com a coxa. Olha, eu não sei como é que tá o coração do torcedor do Grêmio assistindo esse jogo meu. Acho que a minha saúde tá em dia. Ou será que não? Bastou abrir essa boquinha santa aqui que o Grêmio vai lá e pá! 1-0 pro Grêmio, gol do Tassiano. Marcinho, ó, não adiantou mandar o casal do torcedor do Juventude pra tocar Urucubaca nesse jogo. Não adiantou. Muito medo que eu tô, Daniela. Muito medo que eu tô de vocês. Pode vir. Ah, não, mas aí bagunçou lá no Rio de Janeiro com aquele mar. Jeremias, muito obrigado. Agora eu fiquei meio desmotivado. Jeremias, muito obrigado, tá? Glauco, vou te dar uma informação, tá quentinha agora. O Maicon saiu ontem, né, do jogo, primeiro tempo, rapidinho. O Grêmio acabou de dizer que ele tem uma lesão, não é tão grave, uma lesão do grau bem inicial. E o Maicon está na viagem para o Rio, que também vai se tornar viagem para Cuiabá. Cuiabá. Então, o Maicon tá lesionado, mas não é tão ruim assim, viu, Glauco? Ah, bom, menos mal. É uma boa notícia diante daquilo que a gente imaginava que podia ser. Então, Campeonato Brasileiro, final de semana, os 2 jogos no domingo. A gente fala na segunda-feira sobre todo esse resultado,
essa história do que foi a rodada para a dupla Grenal. Obrigado, Jeremias. Não esquece do Teleton, tá? Ninguém esqueça do Teleton, tá? E eu vou passar a bola agora para o nosso comandante, piloto, André Har, para a gente... Terminou o programa, eu acho, pessoal. Cadê o André? Eu tive que... Cadê o André? Eu tô aqui. Eu. Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó. Ó, eu vou pintar aqui o set também. Não é pra pichar, é pra pintar. Não é pra pichar. Tá bom, tá certo. Gente, olha só, nesse finalzinho, a gente está encerrando, lembrando, importante, amanhã o Teleton, a gente vai botar aí na tela os números pro pessoal fazer a doação. Semana que vem eu tô de férias, a Laucoman vai ficar com vocês, volto na semana seguinte. E aí eu já tô aqui, né, encerrando a minha participação e agora contigo pra gente mostrar esse trabalho bonito André. todo aqui. Vem cá, gente, olha só. Olha só, esse aqui é o Tonzinho, André, ó. Que bonito o Tonzinho, olha Tonzinho, só. Faça bacana, a sua né? doação. www.teleton.org.br. E tu já viu que é bem fácil, André, a gente decorar o número, né? É bem fácil. Aqui, ó. Olha só que bacana, André. Olha só. Passou? Vai. Aqui? Aonde? Ó. Ai, meu Deus do Quem céu. disse que o André não sabe grafitar? Aí, ó. Ó. Vai estragar. Aí, ó. Muro aí, Glauco. Vai estragar. Aí, ó. É isso aí. É isso aí que todo mundo tem que fazer. Cada um botando a mão um pouquinho, cada um doando um pouquinho. A gente vai conseguir um resultado bastante legal, né, Rafa? Pois é, né, André? E a gente sabe, né, André? O nosso estado é muito rico, muitas pessoas aí que tem coração muito bom. A gente tem certeza que o estado inteiro, Pelotas, Alegrete, Santa Maria, Caxias, Norte, Sul, Leste, Oeste, na tela estão aí os números, pessoal. Faz uma foto ali com o telefone para ter um número muito fácil, muito simples. E a gente vê esse trabalho agradecendo esse pessoal que veio aqui, fazer essa arte toda. Grande grafiteiro. Grande. O Renan, ele é do grupo, ele é de um conjunto, ele é de um projeto, na verdade, um projeto chamado Corrente do Bem. Corrente do Amor. Corrente do Amor. Corrente e a do Amor. Bina, tivemos a participação do pessoal que são de lá de Esteio, que é a Casa do Hip Hop, né? Esse é um projeto bacana e vieram dividir com a gente. Essa é a prova que todo mundo pode colaborar, cada um com um pouquinho. Tudo bom? A gente vai longe, né? Pintou aqui o cotovelo, é isso aqui, ó. Sim, acabei pintando o cotovelo. E aí, pessoal, tamo junto então aí. Pessoal participar e fazer a doação, amanhã acompanhar a partir das 10h30 aqui no SBT, o Teleton, a grande maratona. E obrigado por vocês terem feito essa arte toda aqui pro pessoal ver, olhar, lembrar e participar. Nós que agradecemos a oportunidade lá da associação, que agora no dia 12 completa 3 anos de casa, né? Tamo junto nessa ação. Que legal, Rafinha, muito bonito, uma super André. ideia, né? O pessoal do SBT, legal, né? Muito então, legal. Fica aí, na tela os números aí. Os números a gente até decorou, né? Temos ainda um tempinho para dizer o número? 0500. Tá ali na tela os números. 1, 2, 3, 4, 5 para doar R$5, tá certo? Sabendo contar é uma barbada. 0500, 1, 2, 3, 4, 5, 20 para doar R$20. E para doar 40? E tem a mesma coisa no final, 40 para doar os R$40. Entra lá no nosso site, ali também tem todas as informações. Está na hora de ir embora. Um beijo grande. Boas a gente férias. encerra mostrando aí esse trabalho espetacular, Glauco. Amanhã, 10h30, nos encontramos no Teleton. 10h30 férias, amanhã, André. portanto, aqui no SBT. Um abraço, tô de volta dia 16. Tchau, tchau, gente.